Olá pessoal, bem-vindos ao QI Marketing Secrets Podcast. O meu nome é Ricardo Teixeira e hoje temos mais um convidado. Piada dos podcasts é quando nós apresentamos um convidado, dizemos sempre em mais um convidado e este é mesmo especial. É sempre especial, não é? Mas a verdade é que é. E portanto, sem mais demora, vocês vão conhecer, vão ter uma boa, para além do conteúdo ser bom, vão ter um bom bocado. Se porventura estás a ouvir isto no carro, ouve até ao fim. Se porventura estás a treinar, ouve até ao fim. Se porventura estás a fazer seja o que for, ouve até ao fim porque vai valer a pena. Ok? Por isso, sem mais demoras, Ricardo Peixe. Faltava aqui as palmas. Estava a ver que tu ias dizer, teve sempre um convidado especial, desta vez não. Desta vez é só... Pá, é um tipo normal. Exato. Normal. Muito bem, muito bem. Olha, Ricardo, aquela pergunta muito chata e que é sempre que toda a gente faz. Quem é? Quem é, Ricardo? Quem é o Ricardo? Mas é tipo em minuto e meio, estás a ver? Certo. Pá, até porque eu costumo sempre dizer, não sei. Essa é a grande pergunta, não é? Quem somos, não é? Essa é a grande pergunta. Posso dizer coisas que faço. Olha, boa. Olha, faço filhos, tenho 4, é uma das cenas que eu faço. um dos quais que foi tu contaste que exatamente, um dos quais passou ali mesmo pelos sítios onde tinha todos que passar. Onde era completamente impossível. Exatamente. Toda a gente achava que seria... É assim, nunca há 100%, não é? Aliás, eu agora fiz um procedimento para ver se ainda é mesmo 100%, mas nunca fiel. Não nega a partida uma ciência que desconhece. Exatamente. Além de filhos, sou principalmente apaixonado por isto do comportamento humano, ou seja, porque é que fazemos aquilo que fazemos e como é que podemos fazer coisas diferentes se quisermos. E sou apaixonado por dois motivos. Primeiro é por motivos egoístas, porque eu quero saber como é que faço aquilo que faço e como é que posso fazer diferente. E também, por causa desta cena dos filhos, dá muito jeito de saber porque é que as pessoas fazem o que fazem e como é que podem fazer diferença. E, portanto, a parte de tudo aquilo que eu faço depois tem a ver com isto. Ou seja na área das vendas, seja na área da liderança, seja na área da comunicação, da formação, das palestras, seja o que for, tem sempre a ver com esta ideia de como é que nós podemos trazer mais felicidade a nós e às outras pessoas, que eu acredito mesmo... Qual é que é a tua formação? Académica. Só para despachar essa parte. Académica é gestão na Faculdade de Economia. Ah, mas fez gestão. Pois. Fiz gestão, sim. Gestão na Faculdade de Economia do Porto? Do Porto, sim. Okay, sim. É que muitas vezes nós, que andamos nestas áreas, temos uma formação, mas depois o que fazemos não tem nada a ver, não é? Exatamente como isto. Assim, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, só na Faculdade de Economia que não achavam, porque não me ensinaram nada disto na Faculdade de Economia. Exato. E como é que foi esse tempo? Eu achei, foi ótimo. Eu adorei o meu tempo na Faculdade de Economia, tirando a parte das aulas e do conteúdo que lá se ensinava. Exato. Tudo o resto, a minha experiência académica foi magnífica. Eu costumo dizer que eu entrei para a Tuna, que por acaso estava na Faculdade de Economia. Exato. E pronto, e acabei por fazer essa faculdade, porque, olha, era o sítio onde eu estava. Não, eu achava que não gostava de estudar. Quando estava lá na FEP, achava que não gostava de estudar. Quando saí, descobri que não gostava de estudar, o que lá se ensinava, porque eu adoro estudar, continuo a estudar, a fazer cursos e formações e mentorias e muitas coisas contigo e aqui com a comunidade que há, muitas coisas fora e antes, e portanto eu adoro estudar, só não das coisas chatas que lá se ensinavam. Portanto, claramente o problema fui eu que escolhi um curso errado, a pensar que eu quando entrei na cena da gestão era mais para a cena dos negócios, não é? Ok, eu quero negócios, quero ser empresário, quero fazer dinheiro, quero ter sucesso e, portanto, esta deve ser a faculdade. E lá ensinava-se pouco sobre negócios, muito sobre direito, muito sobre contabilidade, muito sobre toda uma série de coisas que tecnicamente são importantes e, obviamente, em determinadas funções, se não tivermos isso, é fundamental. Para a vida de um gestor, aquilo que eu fui aprendendo, eu comecei a fazer isto do coaching há 18 anos. Já lá vamos. Já, não é? E aquilo que eu fui aprendendo foi a maioria do trabalho de um gestor é pessoas. É lidar com conflitos, é lidar com motivações, é lidar com clientes, é lidar com fornecedores. Não é? Como o Simon Sinek diz, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, 100% dos investidores são pessoas. Se não percebes de pessoas, não percebes de negócios. Então, e lá ensinava-se muito pouco disso. E sais da faculdade e começas a trabalhar em quê? Então, ainda dentro da faculdade, ou seja, eu comecei a trabalhar quando tinha 15 anos. O meu primeiro emprego foi quando tinha 15 anos e foi um emprego de verão, naturalmente motivado pelo meu desejo de ter... Não, por motivado
motivado Queria dinheiro. porque queria dinheiro e em casa não tinha, basicamente. Eu sou de uma família humilde, no Porto, sou do Porto, uma família humilde, ou seja, em minha casa nunca se passou fome, nunca tivemos dificuldades sérias mesmo, também nunca houve luxo. E, portanto, eu desde cedo percebi que o meu divertimento estava na escala de prioridades da família abaixo de fiambre, não é? Portanto, se não houvesse para isso, não havia para mim, raramente havia para isso, portanto, não havia para mim de certeza. Portanto, eu, desde cedo, comecei com esta cena de se eu quiser mais alguma coisa, tenho que fazer mais alguma coisa para isso. E desde esse verão em que tinha 15 anos, eu arranjava sempre um trabalho de verão, um part-time, para ganhar aqui uns trocos extra e fazer aqui umas coisas. E ainda por cima, depois recebemos o nosso primeiro dinheirinho. Não é? Faz aquela sensação, lembras-te dessa sensação? Lembro, sim, senhora. Opa, eu lembro, eu recebi ao dia. E o primeiro dia em que eu recebo, porque eu era vendedor comissionista, obviamente, ninguém contrataria um miúdo de 15 anos se não fosse como comissionista, ou seja, só ganhava se vendesse, que para mim acaba por ser dos trabalhos mais justos ainda hoje, que é, Concordo. eu sou pago pelo valor que crio, não pelo tempo que despendo. Enquanto na maior parte dos trabalhos estamos a ser pagos pelo tempo e não pelo valor. É verdade. E pronto, isto não dá para todas as tarefas, mas sim, mas nesse caso dava. Então, aquele primeiro dinheiro, eu lembro-me, eu trabalhava, aquilo era na Rua Santa Catarina, eu vendia porta-chaves na Rua Santa Catarina, que é uma função extraordinariamente glamourosa para começarmos no mundo do trabalho. E no primeiro salário que eu recebi, lembro-me de... Havia uma casa das máquinas de jogos, um arcade game. Um arcade game. Na rua 31 de Janeiro, e eu fui até lá, pá, e nunca me soube tão bem, eu não sei qual foi o jogo, mas nunca me soube tão bem jogar um jogo com aquele dinheiro que era meu, que ninguém me podia chatear a cabeça sobre o que é que eu estava a fazer, porque tinha sido eu ganhar, eu é que mando nisto, pum, me a meter. Exatamente. Opa, foi daquelas sensações. Sim. E depois temos isso, dificilmente nós queremos perder essa sensação, não é? Dificilmente nós queremos perder isso. Portanto, eu ia arranjando sempre um ou outro trabalhito. Durante a faculdade ainda estava a terminar, porque eu pensava que o difícil era entrar na faculdade. Descobri que o difícil era sair, exatamente. Eu era muito bem disposto, portanto, eles queriam-me lá mais tempo para ajudar o ambiente. E então comecei a trabalhar ainda a fazer o curso no Homes Place. Foi o primeiro trabalho daqueles a sério, uma multinacional, na área das vendas também, porque obviamente eu ainda não sabia gerir nada e, portanto, estava na área das vendas, mas já com uma perspectiva de progresso e numa empresa que dava esse tipo de perspectiva, e foi para mim uma grande escola, não só de gestão de pessoas, de recursos, de conceito de empresa, que finalmente via algumas coisas que nunca tinha propriamente visto na Faculdade de Economia, na parte teórica, mas via ali, então é isto, é assim que isto funciona. E foi uma grande escola de vendas e de comunicação, principalmente, não é? Que ele já na altura investiu muito nessa parte das vendas. Boa. E quanto tempo é que estiveste lá? Estive lá 3 anos e uns trocos, ou seja, de 2002 a 2005, 2003. E como é que o coach aparece? Na altura, o Homes Place era uma estrutura que apostava muito na formação dos recursos humanos. Eu não sei como é que está agora, portanto estou a dizer na altura, porque foi quando eu estava lá, agora não sei como é que está, se calhar ainda é ou não. Na altura apostava muito nos recursos humanos e todos os diretores dos clubes estavam a fazer coaching individual com uma coach, o que na altura era uma cena novidade aqui em Portugal, completamente. Isto em 2002, 2001, era completamente novidade aqui em Portugal. Portanto, foi mesmo uma coisa à frente que eles tinham visto. O Homes Place, na altura, era a mesma empresa, portanto, era uma multinacional, mas não era um grupo, não era uma holding, não era de um fundo, era a mesma empresa e já tinham esta visão. Nossa. E essa coach era uma coach brasileira, que estava cá em Portugal há pouco tempo, chamada Cris Carvalho, que hoje em dia toda a gente conhece, mas muita gente conhece porque é a coach principal de vários programas de televisão, da SIC Mulher, portanto está aí a bombar já há muito tempo cá em Portugal. E ela ou eles convidaram-na para fazer uma certificação de coaching cá em Portugal, uma das primeiras que houve cá em Portugal. E promoveram isso aos funcionários, dizendo, se vocês quiserem, nós patrocinamos uma parte disto. Ou seja, ainda assim era um valor que nós tínhamos que pagar, mas era um valor mais baixo que eles iam patrocinar parte disto. E aquilo atraiu-me pelo seguinte, numa perspectiva meramente corporativista, que é, estes tipos acham que isto é importante, e eu não faço ideia do que é que isto é, mas deve ser importante. E, portanto, eu quero estar lá. Ainda por cima, nessa primeira edição, ia estar lá o CEO da Ibéria, o CFO, todos os Cs e todos os O's, todos os C-Level Suite, não é? Estava tudo lá, todos os diretores. Eu disse, é aqui que eu quero estar para estar com estas pessoas. E aquilo foi uma semana
intensiva, de sábado até ao outro domingo. Pá, nós iniciávamos cedo de manhã, tínhamos exercícios, à noite fazíamos atividades, workshops noturnos. Foi mesmo uma semana muito intensa. E quando terminou essa semana, eu tinha uma perspectiva muito diferente, que é, esta cena parece mesmo fixe. Porque, de repente, percebi que isto do coaching era um bocadinho daquilo que eu estava à procura, na perspectiva de eu consigo me ajudar a mim e a outras pessoas a ter mais sucesso, a chegarem mais objetivos. Com perguntas eu consigo desbloquear aqui situações. Ainda por cima, como eu gostava muito da área das vendas, onde muitas vezes aquilo que fazemos é desbloquear situações e ajudar pessoas a chegar a resultados, de repente aquilo começa a fervilhar, a borbulhar, tudo com este, pá, isto é mesmo fixe. E foi assim, comecei a experimentar, comecei a fazer umas sessões, comecei a estudar um bocadinho mais, comecei a procurar mais coisas, entretanto fui ao analista da Power Within, com o Tony Robbins, em Londres, uma sala parecida com esta, só que com 12 mil pessoas. Exato. No Excel Center, não é? E quando estive no Tony Robbins disse, ok, é aquilo que eu quero fazer, é ali que eu quero estar, um dia é este sítio, é esta energia que eu quero ter. E portanto foi assim um processo muito de descoberta, meio por acaso, não é? E que fui, ao longo do tempo, aproveitando estas oportunidades que iam surgindo. Ainda por cima, depois, nessa altura, ou seja, nessa certificação onde eu estava o Daniel Sá Nogueira, que durante muito tempo foi uma referência no desenvolvimento pessoal em Portugal, estava o Mário Caetano, que continua a ser uma ótima referência, estava o Pedro Vieira, que é uma das pessoas com as quais eu trabalhei durante muito tempo e mais fixe a nível de PNL e de coaching em Portugal. Conheço poucas melhores, aliás, não conheço nenhuma melhor, mas algumas ao nível com certeza. Na edição seguinte estava o Luís Fernando. Nessa edição também estava o Ricardo Mendoza, que foi o meu colega de quarto, era o Ricardo Mendoza. Depois veio a Núria Mendoza também na outra edição a seguir. Ou seja, aquela pool de pessoas que estava ali... O Jorge também. O Rui Pedro Alves. O Rui Pedro Alves se terá sido depois. Okay. Porque nessa altura era ainda muito dentro do Homes Place. Estou a ver. E portanto ainda era muito aquele círculozinho fechado. E de repente todas essas coisas começam, não é? Essas pessoas começam a interessar-se muito por isso. E eu tive a oportunidade de estar na Life Training quando o Pedro Vieira com o Mário fundaram a Life Training. Eu fui um dos primeiros formadores a juntar-se ao projeto e portanto tive a oportunidade de fazer parte deste início do coaching em Portugal, com pessoas todas elas muito focadas em estudar, muito focadas em melhorar, muito focadas em trabalhar e muito focadas todos a puxar uns para os outros. Portanto foi apanhar mesmo ali a onda no momento certo para isso e errado para o resto, que é no momento certo para a aprendizagem, doeu foi de caraças, porque, não é? Como todos estes primeiros momentos foi partir pedra, não é? Tínhamos que andar a evangelizar as pessoas, quase. Eu estou a imaginar 2002, estar-vos a dizer, pá, vocês vão fazer coaching, deve ser uma cena... Aquilo foi mais ou menos nessa altura que começou, ou seja, eles começaram a ter em 2002, 2003, nós fizemos a certificação acho que em 2005, foi em outubro de 2005, se não me engano, foi a certificação. Em 2006 ou 2007, eles abrem a Life Training, eu junto-me logo a seguir, eles abriram em fevereiro, eu junto-me logo em março, porque entretanto também estava no processo de saída do Homes Place, fui para outro clube como diretor de clube, porque eu nessa altura já não estava como comercial no Homes Place, já estava na parte das parcerias com empresas, entretanto fui para outro sítio, e aquilo começou tudo a surgir, mas ainda assim tínhamos que falar às empresas, explicar o que é esta cena do coach, que ainda hoje às vezes não é fácil, na altura muito mais difícil era. O comercial que trabalhava connosco na Life Training, também se chamava Ricardo, era o Ricardo Ferreira, dizia assim, pá, eu às vezes sinto-me como um missionário, não é? A ir bater à porta das empresas com o livrinho do coaching, a dizer, posso-vos falar? Mas aí nessa altura deviam falar, tipo, pá, é como se fosse um treinador, é um treinador aqui. Só que não, porque é um treinador mental, mas mental como? Mas é um treinador, mas então ele vai dizer o que se fazer? Não vamos dizer o que se fazer, porque para dizer o que se fazer tem que saber o que é que se faz, eu não sei o que é que se faz, não é? Quando trabalho com um treinador de futebol, não sei de futebol, quer dizer, eu acho que sei de futebol, mas não sei, na prática, não é? Como qualquer treinador de bancada, mas não lhe vou dizer que tática é que ele vai jogar. Se eu for trabalhar com o CEO de uma empresa de tecnologia, não lhe vou dizer as tendências do mercado de tecnologia. Quando trabalho com um delegado comercial da indústria farmacêutica, eu não lhe digo como é que funcionam os medicamentos. Ou seja, aquilo que eu faço no processo é perguntas que o ajudam a chegar à solução. Ficou um bocado esta ideia de coaching, naquela cena de, pá, eu vou-te dar aqui um discurso e tu vais ficar maravilhado com este discurso. Mas
pode ser uma parte, pode ser um byproduct do processo de coaching, é tu ficares inspirado com isso. Certo. Mas o processo em si é um processo de perguntas para te ajudar a chegar à solução. Perguntas poderosas. Certo? Ou seja, ao contrário daquilo que, por exemplo, que tu fazes no QI, em que tu não estás a fazer perguntas para chegar à solução. Tu dizes, eu sei, eu fiz, eu ajudo outras pessoas a fazer, e eu sei o mercado e, portanto, faz assim que isto funciona. Yeah. Eu não digo isso porque eu não sei como é que é o mercado. Eu se não tinha que estudar sobre o mercado, mas só podia fazer coaching com um número de mercados muito limitados, que não dá para saber tudo de todos, não é? Sim. Embora há coaches que depois focam-se mais em determinado nicho e depois vão ir mais fundo nisso. Certo. Por exemplo, no caso da Action Coach, por exemplo, foca-se muito mais nos negócios e, portanto, os coaches assumem esta perspectiva de eu sei de organização empresarial, eu sei de planeamento e, portanto, eu vou dar dicas mesmo, ou seja, vou levar as pessoas a pensarem nestes assuntos. Já não é, na minha perspectiva, um processo de coaching, é mais um processo de mentoring, é mais um processo de consultoria, quando muito. O coaching, para mim, mas isto como não está a nenhum lado, não há nenhum sítio onde esteja escrito que é coaching, portanto, cada um pode dizer aquilo que quiser. Aquilo que eu digo é que é um processo de pergunta. Ok. Engraçado, 2002. Eu acho que o meu primeiro contacto com coach acho que é 2005, 2006, em que... A certificação foi em que vejo em 2005, um livro... como é que chama o livro? Que tenho ali. O Inner Game? Não. É antes desse que ele escreve, o Tony Robbins escreve com o Joseph McLeod, com o Joseph, sim, que é um livro preto, Unlimited Power, acho eu. O Unleashed Giant Within, ele tem o Poder Sem Limites, exatamente, é o Unlimited Power. Já é depois. É o Unlimited Power, O primeiro é o Unlimited Power. Unlimited Power. E é esse livro que eu... Ele já na altura escreve esse com o Joseph? Já, escreve com o Joseph. Não sabia que o Joseph era tão o antigo Joseph, no Tony Robbins. O Joseph é o primeiro do Tony Robbins, é a primeira pessoa do Tony Robbins. É do caraças. É o tipo que mais fixe, com o nome mais fixe de sempre. Completamente. The Third. The Third é tipo ali o punchline. Exatamente. Mas sim, o meu primeiro contacto é para aí 2005 e depois começo a estudar isso. Mas é engraçado que, e um dos tópicos que tu falaste foi realmente a parte da comunicação, não é? E a comunicação é uma coisa importante. Aliás, a comunicação é importante em tudo, não é? Nas empresas, entre as pessoas. Aliás, os grandes problemas das empresas são as comunicações, nas relações humanas, comunicação... Só é importante quando respiras, tirando isso. Tirando isso. Então, a comunicação é das coisas mesmo importantes. E é engraçado que eu aprendi comunicação, eu comecei a aprender mais comunicação, que eu gostava muito também de... Comecei a perceber que, para eu poder fazer determinadas coisas, tinha que influenciar pessoas. Certo. E eu, fruto de... Como ele cabia-me, mais que eu era um miúdo muito introvertido. E então, eu percebi que tinha que estudar alguma coisa para falar com as pessoas. Certo. Então, descobri um livro de um senhor chamado, que eu tenho que de alguma forma trazê-lo aqui ao podcast, ainda não fiz esse esforço, mas do António Estanqueiro, não sei se conheces. António Estanqueiro. E tem um livro que é O Poder da Comunicação. O título é muito mau, mas o conteúdo é muito bom. Certo. É muito bom. E aquilo mudou-me completamente a perspectiva de como é que nós comunicamos, o comunicar com um sorriso, coisas que às vezes parecem básicas. Aquela coisa do como fazer amigos e um bocadinho do Dale Carnegie. Não é, sim, mas uma coisa mais prática. Mais prática. Mais prática, mais orientada, em que, eu vou-te mostrar o livro depois, tenho mesmo lá as notas, e comecei a perceber, espera lá, esta coisa da comunicação... Tem um suporte, tem uma maneira de fazer as coisas, existe mesmo um método, existe uma metodologia. Certo. E como é que tu começaste a trabalhar essa parte da comunicação? Olha, eu comecei... Deixa-me só fazer um parênteses, porque há uma coisa que nota-se claramente e acho que as pessoas que estão a ouvir e a ver percebem, é que tu tens um discurso sempre fluido. Certo. E isso é fruto do treino, como é óbvio, não é? Isso é fruto do treino e, portanto... Acho que há aqui dois tópicos diferentes que me ajudaram nisto. O primeiro tem a ver com o facto de eu começar a trabalhar cedo e começar a trabalhar na área das vendas acabou por ser um desbloqueador de várias coisas. Porque aquilo que eu percebi na área das vendas é, quando estás a vender porta-chaves na Rua Santa Catarina, tu tens uma situação que estás a vender um bem que ninguém quer, porque ninguém está na rua com as chaves no bolso à espera que alguém esteja lá a vender porta-chaves. Ninguém, ou seja, nunca aconteceu. Ou seja, a forma de tu conseguiste ter sucesso a vender uma coisa que ninguém quer num sítio onde não querem falar contigo é encontrares alguma maneira de criares o tal gancho, não é? Teres aqui um gancho
que consiga prender a pessoa o suficiente para tu depois fazeres alguma coisa com ela. E aquilo que eu comecei a perceber foi que havia outras pessoas, meus colegas, lá na rua que vendiam porta-chaves. Então, se eles vendem, eu também sou capaz de vender. E este processo de mímica, não é? Aquilo que em programação neurolinguística se chama modelagem, não é? O modeling, é eu encontrar um modelo que está a ter os mesmos resultados do que eu, perceber como é que ele está a ter esses resultados e começar a trabalhar nisso. Portanto, esse foi o processo pela via profissional. Pela via pessoal, tive outros processos que, no fundo, estão todos um bocadinho misturados, não é? Porque eu vou para a área das vendas também, porque a via pessoal assim me promove. E eu, se calhar, quando era miúdo, tive uma qualquer situação em que fiz uma piadola e a malta riu-se. E essa ficou a ser a minha go-to strategy para momentos de desconforto, para ganhar conexão, para fazer qualquer coisa. Sempre a desbloquear. E, portanto, eu sempre utilizei um bocadinho as piadas, o humor, esta cena. Lembro-me das viagens na escola, não é? Havia caminhonete com o microfone à frente e uma vez fui lá contar uma anedota. E a reação que ir contar essa anedota provoca, dá aquela cena do eu tenho aqui qualquer coisa, sabes? Espera aí, que eu tenho aqui qualquer coisa. Ao longo do tempo em que eu estava a crescer, não só me chamo Peixe desde sempre, portanto ouvi todas as piadas com o nome Peixe ever, não é? Como sempre usei óculos e havia uma altura em que era ainda mais estrábico do que sou hoje e, portanto, sempre ouvi todas as piadas de caixa de óculos e olhos e cenas e não sei o quê. E, portanto, esta era a minha forma de me destacar, de me incluir, de não ser gozado. E enquanto estou a fazer este processo, tenho, a certa altura, um conjunto de amigos em que o nosso principal divertimento era gozar uns com os outros. E, portanto... Roasting. Era roast, mas ou seja, sabes quando está toda a gente sempre à espera, numa perspectiva fixe, ou seja, não havia ali, nós gostávamos muito uns dos outros, por isso é que estávamos muito tempo juntos, e não havia propriamente ali uma perspectiva de magoar as pessoas, mas era aquela cena de sabias de... vais pôr um passo, pões um pé em falso e aquilo, não é? Isto vai-se transformar. Vais despolutar aqui, estás a pisar uma mina sempre, tens que andar sempre a ver onde é que pisas os pés. E isso trouxe a tal rapidez de raciocínio que estás a falar, que é, se não és rápido nessas situações, acabou, não tens hipótese. E, portanto, esse treino, e eu encaro isso mesmo como treino a sério, é aquilo que me permite hoje em dia eu estar muito confortável com qualquer situação que apareça em palco, quando eu estou em palco, ou numa formação, porque qualquer coisa que as pessoas digam, eu sei que inevitavelmente, à custa desse treino e depois de tudo o resto que foi acontecendo depois disso, vou sempre conseguir encontrar aqui o fio condutor e sempre fazer as coisas. Naturalmente, também falo de coisas que sei e que gosto e, portanto, não tenho necessidade de ter aquele apoio do PowerPoint ou apoio de alguma coisa para dizer, porque eu sei aquilo, sei o sítio onde eu quero chegar e, portanto, mais voltas ou menos voltas, eu consigo chegar lá. A única coisa que me podem tramar, foi aquilo que tu fizeste no QI Live, é dar-me pouco tempo. se me derem assim, vamos fazer uma formação de 2 dias, tranquilo. No dia anterior, se calhar, olho para aquilo só para organizar aqui uma coisa. Se me disser assim, tens meia hora, agora tem mesmo que ser, percebes? Porque eu se tiver um dia, se tiver 2 dias, e eu vou lá chegar de todas as formas e vamos fazer, vai ser incrível. Em 30 minutos, para ser incrível, eu tenho mesmo... É muito mais difícil fazer os discursos do Toastmaster de 7 minutos do que 2 dias de formação. Para mim, 2 dias de formação é tranquilíssimo. Completamente. Olha, quais é que tu achas que seriam os maiores erros que as pessoas cometem quando comunicam? Eu avançando, eu para mim muitas vezes, principalmente quando estamos a falar no âmbito de falar em público e temos outras palestrantes, é quebrar com o tempo, é estourar com o tempo. Certo. Sendo que eu acho que o estourar com o tempo é uma consequência. É uma consequência muitas vezes de algumas coisas. Eu acho que a primeira coisa é acharem que isto não se aprende. Esse é o primeiro erro, este tipo tem jeito. Ele tem um talento para isto. Este gajo já nasceu. E eu que tive 4 filhos, nenhum deles saiu do sítio de onde os filhos saem, a dizer, não, eu vou ser para palestrante e o outro foi para futebolista. Não. Portanto, isto é um skill que toda a gente pode aprender.
Dizes-me assim, mas há pessoas que têm uma maior facilidade em aprender? Com certeza, isso é meu amigo, não é? Até fruto do ambiente, tal e qual como tu Exatamente, amigos, o próprio ambiente pode proporcionar isso. Há uma série de coisas que quando estás a crescer podem proporcionar isto. Independentemente do ponto onde estejas agora, podes aprender, porque todos estes skills são treináveis. Não há nenhum skill que tu definas num grande comunicador que digas assim, isto tem que nascer com a pessoa. Zero. Portanto, é tudo treinável. Portanto, primeiro erro, acho que prévio é achar que isto não se aprende. Como eu acho que isto não se aprende, não estudo. E como não estudo, vou fazer uma coisa qualquer. O segundo erro muito grande é eu estar mais focado naquilo que vou dizer do que na reação das pessoas àquilo que eu estou a dizer. E por isso, às vezes, tu vês pessoas que estão a ter o seu discurso e nota-se que o seu discurso foi preparado, foi escrito, foi, não é? Tem ali, até estão a ler atrás do palanque, normalmente, não é? De olhos virados para o discurso, a fazer o seu discurso, mas não estão a perceber como é que isto está a cair dentro daquelas pessoas. E esse tem um grande problema, que é se eu não perceber o que é que está a acontecer ali, e eu não consigo, primeiro, alterar alguma coisa se necessitar, e não consigo perceber por uma próxima vez o que é que eu tenho a aprender com isto. Simplesmente entreguei aquele pedaço de informação. Sim, às vezes vejo o pessoal preso aos pupitos atrás, ficam ali com o pupito e estão ali agarrados. Certo, onde ainda por cima depois perdem 80% da sua comunicação, que é toda a parte não verbal que podem fazê-lo. Depois, mesmo quando eu tenho essa atenção, acho que esta ideia de eu quero passar muitas mensagens, porque todas estas mensagens são importantes. E eu vejo isto não é um problema só dos comunicadores, é um problema de quem contrata os comunicadores. Porque quando as empresas me falam para fazer palestras, para fazer seja aquilo que for, dizem-me assim, tem 90 minutos, e nós começamos a fazer a análise de necessidades que é preciso dizer, e normalmente são precisos 15 tópicos. É preciso abordar isto. Não dá. E eu digo assim, ótimo, tem 15 dias? Não. Então o que é mesmo importante aqui? Porque numa palestra de, vamos imaginar, 90 minutos, que é o tempo relativamente normal, entre 60 a 90 minutos, para um evento empresarial, por exemplo, é um tempo relativamente normal. Se nós conseguirmos passar 2 mensagens que fiquem mesmo retidas por aquelas pessoas, é incrível. Incrível. Se as pessoas saírem de lá a dizer assim, eu tenho estas 2 mensagens na cabeça, 2 mensagens estruturadas, com um ponto de ação, com um CTA, não é? Com um call to action agora do que é que eu vou fazer com isto. Se eu conseguir fazer isto em 2 mensagens, é brutal, é incrível. Quanto mais mensagens eu ponho, as pessoas acham que estão a ajudar ao pôr mais mensagens, normalmente estão a prejudicar, porque eu agora já não me lembro das outras. Portanto, esse é um dos problemas que eu acho. Portanto, eu diria que estes são os 3 erros principais. Não é? Achar que isto não se aprende. Sim. Segundo, não prestar atenção ao que é que está a acontecer. E terceiro, tentar pôr muita coisa dentro daquilo do discurso, que arrebenta o tempo, arrebenta as pessoas. Como é que dirias que elas podiam aprender um pouco mais isto? Então, primeiro ponto é ganhar esta consciência. Ou seja, a consciência que isto se aprende, estas pessoas... Deixa-me só fazer um parênteses. Até porque às vezes as pessoas não gostam de olhar para elas. Ou seja, não gostam de se ver. Não é? Certo, com certeza. E, portanto, acho que ganhar esta consciência de isto aprende-se, é possível eu aprender e poder fazer isto melhor. Segunda coisa muito importante é perceber o que é que têm a ganhar com isso. E isso é que eu acho que é fundamental, porque muitas pessoas dizem, pronto, eu não sou bom a fazer isto e, portanto, eu faço outras coisas. Hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, e cada vez mais se está a tornar esse o mundo em que nós vivemos, se eu não souber comunicar, por muito bom que seja tecnicamente, eu vou ter um cap àquilo que consigo fazer no mundo. Porque eu posso ser incrível tecnicamente. Há um tipo que é incrível tecnicamente e também sabe comunicar. Já foste, vai ser ele. E, portanto, não chega a ser bom, não chega a ser excelente, eu preciso de ser excelente naquilo que faço e saber comunicar bem aquilo que eu faço. Senão, não é? Quantas ideias é que nós já vimos que eram ideias incríveis, de malta que não as sabia vender e, portanto, depois foi outro que fez, um que sabia vender. Não é? Portanto, acho que é ganhar essa consciência, perceber aquilo que têm a ganhar e depois procurar pessoas para fazer a tal modelagem. Não é? Ou seja, quem é que tem o impacto que eu gostava de ter no público? Como é que ele faz isto? E vamos esquecer essa cena do tem jeito, do não sei o quê. O humor é uma coisa ensinável. A postura em palco é uma coisa ensinável. Não há nada destas coisas. Quer dizer,
nós conseguimos ensinar física quântica, mas humor não. Quer dizer, o humor sim é uma coisa difícil que não pode ser nem aprendida, nem estudada, nem ensinada. Mas física quântica e rocket science, isso pode ser. Exato. Estamos a brincar, não é? Claro que pode ser. Agora, é uma forma diferente de aprender que é necessária, é preciso uma aprendizagem muito mais prática, é preciso trabalhar muito. As pessoas muitas vezes não têm noção do trabalho que existe por trás disto. Não é? Uma história famosa do Chris Rock, quando apresentou os Oscars, reza a lenda, não é? Que ele pegou no discurso que ia fazer de abertura dos Oscars e foi a todos os clubes de Los Angeles, todos os clubes de comédia de Los Angeles e todos os clubes de comédia de Nova Iorque experimentar o discurso. E foi a Los Angeles e Nova Iorque para experimentar o discurso na costa este e na costa oeste, não é? Para ver como é que os tipos diferentes de pessoas, como é que lands, não é? Como é que estas piadas assentam aqui e ali. E, portanto, ele teve sempre a fazer isso e a tirar notas. Os especiais de comédia que as pessoas veem, os grandes comediantes a fazer nas Netflix da vida, são produto de uma tour onde eles fizeram centenas de espetáculos, tiveram a afinar todas aquelas piadas e agora têm 1h30 ou 1h10, têm ali uma coisa que dizem assim, isto agora pode ser um especial. Mas aquilo resultou de piadas, uma coisa incrível. Portanto, ter noção deste trabalho, procurar alguém que diga assim, como é que esta pessoa, quem é o comunicador que eu gosto mesmo de ouvir? Como é que ele fala? E começar a procurar essa modelagem. E, obviamente, procurar ajuda de pessoas que façam isso para conseguirem trabalhar nisso. Eu era um miúdo muito, com muitas dificuldades de comunicação. Mesmo muitas dificuldades. E era péssimo a português no início. Depois é que percebi que tinha que realmente melhorar, tinha que perceber, tinha que falar, enfim, todos esses pontos. E é interessante que quando realmente dá-se esse clique é que eu percebo, ok, isto tem que ser estudado. Inclusive, estudei com muita gente lá fora. E há uma coisa, eu diria, só para complementar um dos que tu disseste, que é as pessoas não perceberem que têm que fazer muitas vezes. É raps, não é? Certo. É raps. Certo. Tem que fazer muitas vezes, não há hipótese, quer dizer, lembro-me, quando é que foi? No outro dia vi uma coisa muito gira de um rapaz lá no Brasil, que é o Pablo Marçal. Sim. O Pablo Marçal, que é um tipo muito seguido no Brasil, houve um miúdo que fez-lhe a pergunta, como é que eu posso ser um palestrante e posso estar aí no palco melhor do que tu? E ele respondeu em silêncio, foi ao palco e escreveu 300.000 horas, não sei quantos cursos, está aqui a forma, só tens que fazer isto. Quando fizer isto, vais estar onde eu estou hoje, porque eu vou estar mais à frente, porque entretanto eu continuo a treinar. Eu só diria que aquilo que o miúdo pode fazer para ultrapassar o Pablo Marçal e que não tem só a ver com as raps, tem a ver com a forma como fazemos as raps e o que aprendemos das raps, não é? Ou seja, o tal conceito de prática deliberada do Erickson, que nos mostra que há pessoas que são professores há 40 anos e há 40 anos maus. Não é por terem as raps só que faz isso. Claro que não ter raps não tens hipótese, não é? Porque há uma parte de comunicar que é só quando estamos com as outras pessoas que percebemos o que é que está a acontecer, por muito estudado que isto esteja. Mas é muito importante depois essa revisão das raps. O que é que eu estou a fazer? Como é que eu estou a conseguir? O que é que aconteceu? O que é que eu fiz? O trabalho do Chris Rock. E faz isto muitas vezes e diz assim, o que é esta? Esta não funcionou. Esta não faz. Deixa-me trocar esta palavra, deixa-me fazer isto. E, para somar a isto, só assim mais um grau de dificuldade, não é? É que falar em público e falar em privado, ou seja, ter uma comunicação 1 para 1 ou 1 para 2, numa pequena reunião, e ter impacto nessa comunicação, é diferente de comunicar para uma plateia, que é diferente de comunicar para uma plateia online. Ou seja, eu por exemplo, quando entrei no mundo online, aquilo que eu percebi foi que os meus skills de venda de 1 para 1, que funcionavam muito bem, que têm taxas muito boas, os meus skills de venda de 1 para muitos ao vivo, físicos, que também eram bons, no online não passavam da mesma forma. Porquê? Por muitos motivos que nós já fomos explorando ao longo do que há, mas a estruturação do discurso é diferente, a forma de trabalhar a comunicação é diferente, o tempo, a atenção que tu tens daquelas pessoas quando estão atrás de um computador ou atrás de um telemóvel é muito diferente, ou seja, há uma série de coisas que depois cada contexto e cada cenário vai ser diferente. Por isso,
é encontrar essas pessoas, é fazer essas reps, mas mais do que tudo é depois procurar pessoas que também te possam ensinar aquelas pequeninas diferenças. Por exemplo, aquilo que eu vim procurar aqui no QI contigo foi como é que eu faço esta cena, que eu aparentemente sou muito bom a fazê-lo aqui e tenho ótimos resultados, mas aqui não está a funcionar, porque eu sou a mesma pessoa, do outro lado também são seres humanos, a partir disto não seria só o ecrã que, não, ok, aqui precisamos fazer as coisas. Portanto, procurar pessoas que nos possam indicar, aqui não é coaching, é mesmo mentoring, é mesmo consultoria, é formação, no caso de ter alguém que te vai passar determinadas ferramentas para determinados contextos que tu queres fazer. E tu disseste uma coisa importante, que é as pessoas podem aprender, não podem julgar que não sabem, que não sei o quê, certo. Que podem aprender. E há bocado estavas a falar das piadas, o Will Hamilton, sim. Ele tem um bloco de notas no seu telemóvel, certo. Com mais de 10 mil... ideias só, não é? 10 mil ideias, exatamente, certo, que ele vai testando e vai colocando, ok, estas aqui, depois coloca, esta dá, esta não dá, e portanto... Todos os comediantes têm o seu caderninho. Por isso. Eu privo com um ou dois, e nota-se muitas vezes que aquilo que eles estão a fazer com as pessoas que estão à volta é só testar material. É testar. Eles mandam assim umas pataquadas e umas X, outras não, e nota-se que na cabeça deles estão, ok, esta não, esta sim, esta não. Olha, e por acaso, como estás a falar de modular, e como nós já tens muita experiência de comunicação, eu tenho muita experiência de comunicação, e então decidimos fazer aqui se calhar algo, eu há uns tempos atrás, aliás, já foi antes, já foi no QI Imparável, num produto que nós temos, no QI Imparável já falava um pouco de comunicação, mas depois, entretanto, fizemos em 2021, salvo erro, 2021 fizemos uma imersão em que fizemos algo de comunicação, mas agora estamos aqui, quer eu, quer o Ricardo, estamos a avançar, vamos avançar com um projeto onde, se porventura isto da comunicação for algo que te faz sentido, e na minha perspectiva, sou suspeito, não é? Mas na minha perspectiva faz todo sentido porque, seja no que for, precisas comunicar, e o Ricardo disse uma coisa importante, que era a comunicação para um é diferente, do para N, o ser online é diferente do offline, e portanto, tudo isso... Aliás, é interessante, já agora só um parêntese, que é, ontem tive uma sessão estratégica, de vez em quando faço algumas sessões de estratégia, são aquelas sessões de diagnóstico, em que nós procuramos depois fechar a pessoa. E eu fechei a pessoa e a Filipa também estava lá, porque estávamos no âmbito assim de formação, e diz-me, eu não sou capaz de fazer isso que tu fizeste. Porque era a parte que ele fez, porque às vezes são bons na apresentar, na diagnosticar, mostrar que sabes, mas depois falta aquele, o que falas do acordo, não é? Certo. Exatamente. Parte final. Que eu normalmente utilizo uma frase muito simples, que é, então, quando é que começamos a trabalhar? Exatamente. Por exemplo. Que é uma pergunta logo, que é estas perguntas que dão jeito. Exatamente. E ela dizia, eu não sou... E as pessoas têm muito esta crença, não é? Têm muita crença e tu deves passar por muitas das pessoas que é, eu não consigo fazer isto, eu não consigo fazer isto. E... Sim, na verdade aquilo que as pessoas nos estão a dizer quando dizem eu não consigo fazer isto é, aquilo que eu estou a imaginar é que se fizer isso vai-me doer. Porque eu vou estar desconfortável a fazer isso, porque isso é uma cena que mexe aqui comigo. E o que elas nos estão a dizer é, eu não quero que doa. Não é? Mas muitas vezes as pessoas perguntam-me, Ricardo, o que é que eu posso às vezes fazer para estar mais motivado? E há muitas coisas que nós podemos fazer para estar mais motivado. Há uma coisa que é, eu não preciso de estar motivado, eu só preciso de fazer. Exatamente. Se eu for ao ginásio sem estar motivado, o bíceps não sabe. Levantar, ele não sabe que eu não estou motivado, só sabe que eu estou a fazer as reps. Portanto, às vezes é ajudarmos as pessoas a passar esse momento de acharem que isto devia ser sempre prazeroso. Não é sempre prazeroso. Às vezes não vai sentir bem. Pelo menos no início, o que é normal. Sempre que nós fazemos uma coisa que não estamos muito habituados, vai ser um bocado desconfortável. Normal, não é? Todos vocês se lembram das vossas primeiras vezes, de várias coisas que não interessam, e o quão desconfortável ou não aquilo foi. À partida deve ter sido. Que eram coisas que não estávamos habituados. E por isso, se porventura és realmente uma pessoa que valoriza essa parte da comunicação, e a comunicação pode ser no trabalho, não é? No trabalho, certo. Quer trabalhes para o outro ou quer tenhas o teu próprio negócio, quer faças reuniões, quer faças palestras em palco, enfim, tudo o que seja comunicação tem uma estrutura, como o Ricardo dizia, tem uma estrutura,
e nós estamos a criar um projeto que em breve vai ver a luz do vídeo, a luz do dia. E, portanto, se realmente é algo que te interessa, então faz o seguinte, manda um mail para rt@ricardoteixeira.com a dizer eu quero isto. Hein? Ou então, simplesmente, manda-nos uma mensagem, ou para mim, ou para o Ricardo Peixe, e, Ricardo, como é que as pessoas podem chegar a ti? Então, em qualquer rede social é Ricardo Peixe Coach. Portanto, em qualquer uma, se procurarem por Ricardo Peixe Coach no Instagram, LinkedIn, Facebooks, Ricardo Peixe Coach, podem chegar lá. No site da Inside Out também podem chegar lá. Portanto, em qualquer uma delas podem chegar. O que é que costumas dizer esta malta que depois quer melhorar a comunicação, disse mais que fica sempre na dúvida? O que é que achas que ainda podemos dizer? E eu acho que devem pensar no seu dia-a-dia onde é que vão utilizar uma ferramenta, ou seja, onde é que elas veem as vantagens de utilizar isto melhor. Eu posso dizer a minha experiência, que é, eu trabalho principalmente com empresas, normalmente com grandes empresas, a base do meu trabalho normalmente é trabalhando com grandes empresas. Trabalho principalmente com as áreas de liderança e de vendas, onde a comunicação, acho que é mais do que óbvia aí. Yeah. Mas o que é que eu vejo os recursos humanos dessas empresas a dizer-me que recrutam? São pessoas, porque hoje em dia quase toda a gente tem as mesmas competências técnicas, portanto, quem é que se distingue? Quem tem competências comunicacionais. Quem consegue comunicar melhor, quem consegue mostrar-se melhor, quem consegue aparecer melhor. Quem é que são as pessoas que são normalmente mais vezes promovidas? Não são só aqueles que têm competência técnica, porque lá está, no mesmo departamento, vou ter o Manel, o Joaquim e o António, todos com mais ou menos a mesma competência técnica. É aquele que consegue comunicar melhor, aquele que consegue destacar-se melhor, aquele que consegue criar melhores relações. Mas não devia ser só por aquilo que eu faço. Não, meu. As relações contam. A forma como eu crio relações com as outras pessoas. Até para as pessoas que estão lá no departamento, a forma como eu crio relações com elas, ajudam elas a querer que eu seja promovido e que eu vá para outros voos. Se eu interagir com clientes, obviamente. E na nossa família também. A minha capacidade de comunicar com a minha mulher e com os meus filhos aumentou gigantescamente desde que eu começo a utilizar isto, sabendo que não há fórmulas mágicas, que eu continuo a ter problemas, continuo a chatear-me, há todos esses problemas na mesma. Mas parece que há cada vez mais uma fórmula que nos pode levar mais vezes a chegar até o resultado onde nós queremos, ou pelo menos a perceber que não estamos nesse caminho, rapidamente entrar no caminho disso. Portanto, aquilo que eu digo às pessoas é para pensarem em que situações da vida delas é que elas já sentiram que não conseguiram comunicar aquilo que queriam e os resultados que isso trouxe e como é que podiam fazer diferente. Basicamente é isso. E tu falaste no caso do mentoring e já agora estás numa mentoria do Academy, do QI Academy. Como é que tem sido o processo? Incrível. E incrível não só, incrível pelos resultados primeiro, não é? Que passei de resultados fraquinhos para ótimos resultados e para achar que estes ótimos resultados não são assim tão bons, porque o que eu quero são outros resultados agora. E, portanto, olhando estatisticamente, está fixe, mas agora um gajo diz assim, já estar ali, não é? Então, agora quero estar ali. Pronto. Mas os resultados ótimos. E mais do que tudo, e aqui para mim continua a ser este o principal pressuposto da mentoria, aquilo que eu encontrei não foi um conteúdo que eu nunca tivesse visto em lado nenhum, apesar de haver conteúdo que eu nunca vi em lado nenhum. Não foi uma forma que eu nunca tivesse visto em lado nenhum, apesar de haver formas que eu nunca tinha visto em lado nenhum, foi a diferença que faz a diferença. É alguém que sabe apertar o parafuso certo, no sítio certo, na hora certa. Ou seja, eu tinha a caixa de ferramentas toda já, com todas as ferramentas que tinha lá, e já tinha comprado e cursos deste e daquele, e feito e não sei o quê, e tentado fazer tudo à minha maneira, e não funcionava. E de repente alguém diz assim, olha, para isto, pegas nesta, fazes assim, agora. E de repente a coisa funciona. Assim, então era só isto? Pois, é preciso saber qual é o parafuso de apertar, não é? É isto. Depois de saber, é mesmo fácil. Depois de saber qual é o parafuso, agora é só apertar este. Pois, é só que chegar lá demora muito tempo. E ter mentores que já fizeram isso, que já passaram por esse processo e que já nos podem ajudar a como é que se aperta o parafuso, faz toda a diferença se quisermos chegar lá mais rápido. Que eu não tenho dúvidas que daqui a 20 anos, se calhar, estava nos resultados que tive em um ano. E a demorar era 20. Porque ia na tentativa e erro, mais durante não sei quantas vezes, até de repente aperta um parafuso e chega lá no instante. Portanto, essa para mim tem sido a principal diferença do antes da mentoria do QI para depois de estar aqui nos programas QI. Boa. Então, tipo em um minuto, o que é que dirias às pessoas que eventualmente possam pensar nisso?
Olha, o que é que eu diria? Que se querem acelerar resultados, este é o processo. Ou seja, se não estão satisfeitos com os resultados que têm e querem resultados melhores e mais rápidos, este é o processo. Com um caveat, ou seja, com aqui um grande disclaimer, que é, não vão fazer por ti. Ninguém aqui vai fazer por ti. Mas na mesma, no programa que nós temos da comunicação, ninguém vai comunicar por ti. Depois és tu que estás a comunicar. Se tu depois utilizas as ferramentas que aprendeste, se tu ouves o senhor a dizer que tens que apertar o parafuso e não apertas o parafuso, a coisa não vai funcionar na mesma. Ou seja, isto não é a pílula mágica, isto é o ginásio. Pagas a mensalidade, depois tens que ir treinar, tens que fazer mesmo o treino. Vais ter um PT? Vais. O PT vai-te estar a acompanhar? Sim. Vai-te dizer qual o exercício que tens que fazer para aquilo que queres? Certo. Vai acelerar os teus resultados? Ótimo. Se não fores treinar, berraste. Nós lá em cima no norte dizemos outra palavra, mas aqui berraste, se calhar é mais. Olha, para terminar, vou dizer uma palavra, tu dizes o que é que tu achas, a palavra que te vem, e vamos terminar assim, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Porto. Caraca. Comunicação. Sucesso. Coach. Perguntas. Boa. Vida. Difícil. Humor. Essencial. Gosto disso. Mastermind. O passo. Mentoria. Resultados. Olha, eu acho que costumo dizer este. Cristiano Ronaldo. Modelo. Era exatamente isso, não concordo. Modelo. Concordo. PNL. Ferramenta. Ok. Ferramenta. É? Aliás, ferramenta, filosofia, até mais do que ferramenta, filosofia, forma de vermos a vida, de encararmos a vida. Boa. Negociação. Não quero repetir o essencial, mas é todos os dias, não é uma palavra, a negociação está a acontecer todos os dias. Okay. Vamos sempre a negociar. Então, acordo. Acordo é fechar, é chegar ao resultado. Fechar. Muito bem. Portugal. Campeões. Boa. QI. Se fizesse só o que eu fazia o ai. Então, olha aqui. Que ai, cada vez mais família. Muito bem. Bom, pessoal, foi Ricardo Peixe. Espero que tenham gostado, tal e qual como eu, de ter feito aqui este podcast. E agora, façam o seguinte. Tirem um screenshot, façam um comentário se porventura estiverem a ver no YouTube e mandem-nos uma mensagem. Gostamos sempre de saber como é que foi, qual foi o vosso principal insight e recolham uma coisa pelo menos, tal como o Ricardo dizia há bocado da transmissão de mensagem, uma única coisa e digam-nos o que é que retiveram. Está bem? Tá bom. Um grande abraço, cheio de força e energia e acima de tudo, como aqui. Tchau. Tenho duas coisas para te dizer importantes. A primeira é, se gostaste deste episódio, faz por favor o seguinte. Tira uma foto ao episódio podcast que acabaste de ouvir. Coloca nas tuas redes sociais com o teu insight e marca alguém do teu círculo que precise de ouvir esta mensagem. Segundo, nós temos um conjunto de e-books gratuitos que podes fazer o download e leres. Podes aceder a partir de recompensas.ki.me. Para além disso, temos sempre a acontecer eventos gratuitos onde podes aprender muito sobre marketing e assim crescer os teus negócios. Basta seguir o link ki.me.